E olha, um dos casos que chamou a atenção nesse fim de semana aconteceu justamente lá em Chapecó. Após um vídeo circular nas redes sociais, a Polícia Civil está investigando um possível contágio ou até envenenamento por agulha em uma criança. Segundo a polícia, o vídeo mostra uma cena em que um casal se aproxima dessa criança e ela é tocada no braço pelo homem. A criança passou mal logo depois dessa aproximação e foi atendida no Hospital da Criança, em Chapecó. A gente vai conversar agora com o delegado José Ayrton Stang para falar um pouco mais sobre esse caso. Delegado, muito boa tarde para você. Obrigado pela presença aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Que informações a gente tem desse caso, hein? Primeiro, onde que aconteceu isso? Foi num estabelecimento comercial? Boa tarde. Realmente é um caso que está tendo uma grande repercussão aqui na cidade de Chapecó, já também tendo se expandido para outras regiões do país e até para fora do país, segundo nós temos notícia desse episódio isolado que aconteceu no dia 31 de dezembro ainda, no último dia do ano de 2020, que agora está tendo uma repercussão bastante grande. Esse fato se deu num estabelecimento comercial, precisamente num supermercado, num bairro aqui de Chapecó, e a mãe dessa criança tomou conhecimento, né, desse fato, foi em busca de imagens desse estabelecimento e acabou descobrindo imagens que flagram o comportamento de um indivíduo exatamente tocando no braço da criança e, posteriormente, ao sinal dessa lesão que foi constatada, inclusive, em exame pericial presente no braço esquerdo dessa menina de 10 anos. Com certeza gerou uma grande perplexidade e preocupação por parte da mãe, já que, se tratando de uma agulha, como se suspeita ser, pode ter provocado o contágio de alguma doença, contaminado, né, com alguma doença infecto-contagiosa essa criança, e com sequelas, inclusive, para a sua saúde, e quem sabe até podendo provocar um certo risco de vida, por que não, né, nesse episódio. E daí essa tensão gerada e que ainda está causando, embora essa criança esteja participando, esteja sendo atendida, acompanhada e monitorada por médicos, ainda ela não apresentou sinais de debilidade, enfim, a sua saúde, por enquanto, não está combalida, ela não está apresentando sintomas de gravidade, sintomas efeitos colaterais dos medicamentos que ela está recebendo como medidas profiláticas para evitar exatamente um possível contágio que este comportamento desse cidadão pode ter provocado nessa criança. Delegado, até para a gente entender, quem procurou a polícia foram os pais dessa criança. Ela estaria junto com eles dentro do supermercado e aí no momento aí de distração esse homem passou e teria aplicado essa agulha para a gente entender como que aconteceu isso dentro desse estabelecimento. As imagens já mostram algo? Olha, o que aconteceu realmente foi a mãe, ela não estava dentro do estabelecimento com a menina. A mãe, na verdade, estava de passagem, ela nunca havia... foi a primeira vez que ela realizou compra neste estabelecimento, ela parou com o carro na rua, como ela tinha mais duas crianças junto dela, no interior do veículo, ela pediu para essa menina de 10 anos, que era a mais velha das três crianças, para que adentrasse no supermercado e adquirisse precisamente 2 quilos de erva, somente isso, e a mãe aguardou no carro. Foi nesse ínterim de aproximadamente 10 minutos que a criança adentrou no supermercado, enquanto aguardava na fila do caixa, esse indivíduo tem esse comportamento inesperado, toca no braço da criança e, de repente, ele, segundo já depoimentos coletados, adquiriu uma carteira de cigarro e evadiu-se. Ou seja, ele saiu do supermercado antes da criança. E já no carro, quando a criança voltou para o carro, ela comentou com a mãe que o indivíduo estranho teria provocado esse toque nela e ela apresentava essa marca no braço, possivelmente ou compatível com uma picada de agulha. Daí a mãe, inicialmente a mãe disse até que minimizou a situação, achou que pudesse ser alguém esbarrando apenas na menina. Porém, no dia seguinte, essa menina, demonstrando
inclusive um grau de discernimento bastante mais do que a idade dela, inclusive uma menina muito inteligente. Ela novamente abordou a mãe, já no dia 1º, né, do ano, para que a mãe, pedindo à mãe se ela não ia tomar providência em relação à picada que ela havia sofrido no braço. Aí a mãe, sim, se preocupou e foi atrás das imagens e percebeu realmente que foi um comportamento absolutamente inexplicável que a filha havia sofrido, né, e plenamente justificável a preocupação dela com o que ela havia passado no dia anterior. Daí, então, ela já imediatamente procurou o socorro médico, enfim, conduziu essa menina até o hospital, permaneceu por quase 10 horas com a equipe médica, realizando exames laboratoriais e administrando medicamentos com efeitos profiláticos, né, para evitar um contágio, inibir o risco de um contágio, caso se tratasse de uma agulha contaminada, aquele comportamento recebido lá, aquela agressão sofrida lá no interior do supermercado. Delegado, você já trouxe a informação de que esse homem estaria comprando cigarro dentro desse supermercado. Ele já foi identificado pela polícia ou ainda não? Não, nós ainda não identificamos, já ouvimos os proprietários do supermercado, o caixa, enfim, e nenhuma pessoa tem lembrança, até porque foi dia 31 de dezembro, segundo o proprietário do estabelecimento, era um dia de muito movimento no supermercado, impossível se registrar a fisionomia das pessoas que por lá passavam. E foi no final da tarde do dia 31 de dezembro, e eles não conheciam, não se recordam, mesmo revendo as imagens, eles não lembram de quem poderia, ou não reconhecem esse sujeito, embora ele tenha algumas características que possam permitir a sua identificação. Por exemplo, a existência de tatuagens no corpo, que é o caminho que nós estamos adotando para chegar à sua identificação e à sua responsabilização, já que esse comportamento dele pode configurar-se um crime, de imediato já configura um crime, né, que é o perigo de contágio de moléstia grave, previsto no Código Penal, no artigo 131 do Código Penal, que tem uma pena de até 4 anos de prisão, independentemente dessa criança sofrer ou não, vir a ser constatada alguma contaminação de alguma doença, independentemente dessa consequência, já há um crime relativamente grave praticado por esse cidadão. E é importante aproveitar o ensejo para nós fazermos alguns esclarecimentos, porque as redes sociais, elas de Chapecó, enfim, da região, houve muitos comentários de internautas, né, inclusive com versões inverídicas, suscitando a possibilidade de ter sido um casal que agiu. É importante que se diga que a mulher que aparece nas imagens da câmera, no caixa, logo à frente do suspeito, ela não tem nada a ver, é uma cliente do supermercado há vários anos e ela não tem qualquer envolvimento com os fatos. O fato foi praticado por um indivíduo com uma faixa etária de mais ou menos 30 anos de idade e praticado somente por ele, sem também ter o risco de uma probabilidade de sequestro, como se foi divulgado também em redes sociais, comentou em redes sociais. Então, é necessário se colocar, que se esclareça esses fatos, até porque daqui a pouco essa própria senhora, ela pode estar sendo vítima de algum ato de vingança, até por parte de populares, e ela realmente se trata de uma pessoa absolutamente inocente, uma pessoa de bem, uma cliente lá do supermercado que, por uma desventura, estava naquele local, naquele momento. Agora, delegado, isso serve também como alerta para os pais, né? 10 minutos aí em que a mãe pediu para essa criança entrar no supermercado para comprar alguns produtos, imediatamente já saiu, mas nesse intervalo de tempo já aconteceu a situação com essa criança, né? Os pais têm que estar sempre alertas, com esse radar ligado, né? Com certeza, com certeza. Nós que somos pais também sabemos do perigo, né, que crianças especialmente correm quando estão desacompanhadas de um responsável legal, desacompanhadas de um adulto. A criança ela não tem o discernimento suficiente para proteger-se e para perceber o risco, os perigos que a rondam. Daí a importância de se evitar, tanto quanto possível,
a exposição, né, de crianças, especialmente em lugares públicos, desacompanhadas de um adulto, porque hoje, cada vez mais, né, nós vivemos uma sociedade conturbada de pessoas de má índole que andam por todos os lugares e, por experiência profissional, nós sabemos que os alvos desses meliantes costumam ser sempre pessoas mais frágeis, e dentre as quais incluem-se crianças e adolescentes. Então, fica o alerta, né, aos pais, de modo geral, para evitar. Tivemos um caso recente, grave, acontecido na cidade de Palhoça, que acabou se tornando muito público e notório, em que uma criança também foi sequestrada, inclusive, da guarda da própria mãe, com agressão à mãe. Então, isso denota realmente que vivemos uma sociedade bastante tensa e o que requer maiores cuidados, né, por parte de pais, responsáveis legais, para evitar, tanto quanto possível, né, essa exposição. Mas também não é para se chegarmos ao ponto de entrarmos num pânico, né, numa neurose coletiva, porque realmente aí pode complicar ainda mais a própria convivência, que já foi tão conturbada nesse ano de 2020, em razão da pandemia, né, estamos todos tensos em razão das consequências dessa doença que atingiu a todos, né, em uma esfera internacional, mas é preciso, sim, alguns cuidados, especialmente até dentro de casa, com acidentes domésticos, e redes sociais também, né, que é hoje um dos canais em que tem feito muitas crianças vítimas também de outros crimes, de outras atrocidades. Delegado, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta. Obrigado mesmo pela participação. Novos detalhes, a gente, é claro, deixa o espaço aberto para o senhor atualizar, né, sobre isso que aconteceu em Chapecó. Obrigado mais uma vez. Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade, a nossa equipe continua trabalhando intensamente para tentarmos o mais rápido possível descobrirmos a identidade e, se for o caso, pedirmos a prisão desse suspeito e também conhecer a sua real motivação, o porquê de ter tido esse comportamento que preocupa a todos nós. Muito obrigado. Tá aí, então, informações desse caso até estranho, né? Que aconteceu em Chapecó, lá no oeste do estado, uma criança dentro de um supermercado que teria sido picada, né, por uma agulha de um homem que até o momento não foi localizado pela polícia. A gente segue acompanhando essas informações.